caros leitores! Meu nome é Aratusa e este canal é um espaço para conversas literárias. Sejam todos muito bem-vindos! No vídeo de hoje eu trouxe uma obra sensacional, mas eu só vou te dizer depois da vinheta. Enquanto roda, você dá sua curtida, faz a sua inscrição e clica no sininho das notificações para ficar sempre com a gente aqui. Vamos lá? E o livro de hoje para o nosso bate-papo literário é O Estranho Caso do Cachorro Morto, de Mark Haddon. Eu tenho certeza que você já leu alguma coisa, alguma ficção em que é uma busca pelo autor de um assassinato de um ser humano, mas assassinato de um cachorro, isso aí eu acho que você nunca viu. Essa história é muito especial. O narrador está em primeira pessoa e é um autista. Como é que é? É isso aí, é um autista. E como é que esse personagem, esse narrador se apresenta? Como é que ele vai conduzindo toda a narrativa? Bom, quando a gente fala em autismo, nós precisamos parar um pouco para fazer algumas ponderações pertinentes. Antes de fazermos a degustação dessa formidável história, vamos conversar um pouco sobre autismo para também fazer sentido na nossa história. E ao final do vídeo, baseado em toda a nossa discussão e também nas partes da história que a gente vai comentar, vai falar, você deixa o seu diagnóstico. Em que categoria Christopher vai se encaixar, levando em consideração o novo entendimento do DSM-5. O TEA, transtorno do espectro autista, ele traz uma gama de particularidades, é um feixe de elementos em cada caso, em cada indivíduo especificamente. Com a nova edição do DSM, as discussões ficaram pulsantes, porque a compreensão agora é que todos são aglutinados, inseridos em um grupo maior, mais abrangente. De um lado, nós tínhamos o autista clássico, e o outro grupo eram aqueles diagnosticados com síndrome de Asperger. Agora todos entram em um grupo só. E o autista clássico é aquele em que nós percebemos uma dificuldade na comunicação, uma dificuldade em expressar suas ideias. Nós também percebemos uma limitação no campo intelectual, comportamentos repetitivos, restritos, uma certa dependência, eles precisam de alguém para acompanhá-los na condução das suas vidas. E do outro lado nós temos aquelas pessoas com Asperger. E aí nós temos indivíduos que são inteligentes, alguns acima da média, que falam bem, com linguagem rebuscada, que vão para o mercado de trabalho, que se casam. E eles apresentam as suas excentricidades. Quem convive mais de perto é que pode perceber, pode falar mais propriamente. O profissional é que pode realmente dar um diagnóstico, porque é, de certa forma, imperceptível, é muito leve. Essas características são muito leves nas pessoas com a síndrome de Asperger. Aquilo que é rotineiro para a maioria das pessoas, ações comuns, para essa pessoa com Asperger pode ser um problema, pode trazer angústia para essa pessoa, ansiedade, depressão. Então essa pessoa, ela pode estar ali no seu emprego, de repente ela pede demissão, ela vai embora, porque alguma coisa no ambiente, uma coisa muito simples, um detalhe, trouxe uma angústia enorme para a vida dela. Mas é uma pessoa que se relaciona, tem a sua dificuldade, mas consegue se relacionar, consegue se expressar muito bem, com linguagem rebuscada. E por isso o diagnóstico pode ser tardio, o que traz desafios um pouco maiores para essa pessoa. E dentro desse contexto de Asperger, nós temos também o autista de alto funcionamento, AAF.
O autista de alto funcionamento, ele tem também o seu hiperfoco, ele estuda bastante determinadas áreas, coisas que lhe interessam, ele vai a fundo, ele busca informação e ele torna-se uma pessoa altamente capacitada naquele assunto e quer falar daquele assunto o tempo todo. Conheço autista que lê História da Europa do século XVII, um livro de inúmeras páginas, volumoso, e todo em inglês. Para ele é super tranquilo e super fácil. Christopher faz cálculos matemáticos de cabeça, cálculos complexos, cálculos que para mim, para você, levariam horas, precisaria de calculadora, mas para ele, para se acalmar em algumas situações de tensão, para acalmar, para aquietar a alma, ele começa a fazer cálculos matemáticos, ó, tudo aqui. Então, alguns têm essa habilidade com as línguas estrangeiras, outros têm habilidades com números. E esse autista de alto funcionamento, AAF, ele pode apresentar também umas dificuldades na sua fala, ele pode ter limitações no seu convívio social. Nós também temos o termo savantismo, a síndrome de Savant, que são autistas, pelo menos uma em cada 10 crianças que nascem com autismo, uma delas apresenta a síndrome de Savant, pode apresentar a síndrome de Savant. E essa pessoa tem extraordinárias habilidades. Salta aos olhos, ela pode entrar na universidade ainda adolescente ou criança. Ela tem habilidades com física, ela faz cálculos extraordinários ali de cabeça, é um gênio, é considerado até um gênio, é confundido até com um superdotado. Mas esses termos, Asperger, o AAF, o savantismo, esses termos, eles tendem a caírem no desuso, porque todas essas síndromes, essas pessoas, elas foram alocadas num grupo maior que é o TEA, o transtorno do espectro autista, e a classificação fica agora resumida, condensada num autismo leve, passando para o moderado, podendo ser mais severo. Tudo isso de acordo com as novas diretrizes do DSM-5, o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. Chegou o momento de passearmos um pouco por essa história. Você vai adquirir esse exemplar, você vai pedir emprestado, você vai comprar, mas essa leitura você não pode deixar de fazer. O Estranho Caso do Cachorro Morto. Mark Haddon é ilustrador, argumentista, publicou cerca de 15 livros para o público infantil, com muitas premiações. O Estranho Caso do Cachorro Morto é mais para o público adulto, é uma exceção no seu trabalho. Ele trabalhou durante um tempo com crianças autistas, tinha essa vivência com crianças autistas. Também ensinou escrita criativa em Arvon Foundation e também na Universidade de Oxford. Em inglês, o nome é The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Então, a história, ela se dá na Inglaterra, ela acontece na Inglaterra, e o nosso narrador apresenta características muito peculiares e fascinantes. Nos prendemos muito à história em si e também ao narrador, ao personagem protagonista. O nosso protagonista é Christopher, um adolescente de 15 anos. Ele começa a sua investigação, ele quer saber quem matou Wellington, o cachorro que pertence à sua vizinha. Ele encontra o cachorro assassinado e é uma cena muito tensa e nós temos ali um clímax e ele vai parar na delegacia e eu não vou contar esses detalhes, não vou dar spoiler, não se preocupe. E a narrativa prossegue e você se encontra numa surpresa, uma reviravolta acontece no prosseguimento da narrativa e você fica se perguntando como é que eu perdi essa informação, como é que eu não atentei para essa informação, essa charada estava lá e eu ali meio que não notei.
e a história prossegue, dá uma reviravolta. Então nós temos um clímax inicial, depois tem essa reviravolta e isso gera um novo clímax, e a narrativa prossegue e vai acalmando. Eu vou ler um trecho que eu achei formidável e vou comentar sobre outros dois. Veja só, nas páginas 158 e 159 ele fala sobre a leitura. Ao longo de toda a narrativa, Christopher, que é o nosso personagem principal, nosso protagonista, ele sempre dá muitas informações interessantíssimas, informações sobre a área das ciências, área das exatas, curiosidades, e ele dá essas informações com muita propriedade, com muitos detalhes. Nessas páginas que eu mencionei, 158 e 159, ele fala da leitura. Em algum momento ele estava fazendo uma leitura e ele explica que o nosso olho humano, ele não vai percorrendo letra por letra, palavra por palavra, mas ele dá saltos nessa leitura. E esses saltos nos deixam um pouco cegos. E esses pontos cegos são preenchidos por imagens. Nós temos a imagem da página na nossa mente e a imagem aparece ali para nós. Então nós não percebemos que ficamos cegos ali nesses saltos que a nossa visão dá durante uma leitura. Olha só que interessante. E tem mais. Na página 153, ele fala algo sobre a água que é até meio filosófico, mas isso eu vou ler para você. Veja só. Subi as escadas, sentei-me no meu quarto e fiquei observando a água caindo na rua. Estava chovendo. Estava caindo tão forte que pareciam faíscas brancas. É uma comparação também, não é uma metáfora. E não havia ninguém na rua porque todos estavam dentro de suas casas. Isso me fez pensar como toda a água do mundo está conectada. E esta água tinha evaporado dos oceanos de algum lugar do meio do Golfo do México e da Baía de Bafim, e agora estava caindo em frente da minha casa, ia ser drenada pelos esgotos, ia ser levada embora e escoaria para uma estação de águas onde se tornaria limpa, e então iria para um rio e voltaria para o oceano novamente. Eu achei muito filosófico o fato da água conectar todos os seres humanos e sustentar e hidratar e regar a terra de todo o planeta de forma indistinta. A água que cai aqui pode cair em outro lugar e isso é muito profundo até. A página 186 é interessantíssima. Ela começa com a seguinte frase: eu vejo tudo. Eu adorei estas páginas, porque ele faz ali um paralelo, uma comparação entre a forma como um neurotípico vê as coisas e a forma como um autista observa as coisas. E é muito diferente porque eles captam as nuances, os detalhes do novo ambiente. E ele faz a comparação do cérebro dele como um computador que vai recebendo milhões de informações, e isso pode causar problemas nessa máquina. E essa página é um deleite. Toda essa comparação que ele faz de um autista num campo, o que o autista vê num campo e que um neurotípico pode ver num campo. E é brilhante a forma como ele faz um apanhado dessas duas visões distintamente. Há uma outra parte também que me chamou muita atenção quando Christopher fala da relação entre tempo e espaço. Ele precisava da sua tabela de horários, da sua rotina definida todos os dias. Ele precisava dessa tabela porque o tempo é algo abstrato, enquanto que o espaço era algo mais concreto. Você coloca determinado objeto em cima de uma mesa. Então nós temos uma mesa, nós temos um objeto, nós temos ali um espaço definido. Mas o tempo tem uma outra conotação, uma outra essência. Então, para materializar o tempo, ele precisava da sua tabela de horários e rotinas. Interessantíssima essa observação de Christopher. O autista, ele tem uma mente muito definida, ou é sim ou é não, ou é feio ou é bonito, ou é mais ou é menos. O meio termo para eles, o abstrato para eles, a indefinição para eles é muito complicada, não é acolhida em sua mente, não é aceita no seu raciocínio.
Enfim, essa leitura é a leitura obrigatória para você. Uma história deliciosa, uma história fluida. Você vai passeando por as páginas e você vai precisando saber quem matou o Wellington, o cachorro que pertence à vizinha, que mora ali ao lado. E depois você vai se familiarizando com ele, com o Christopher, que é o nosso narrador. Você vai criando uma parceria com ele, você vai convivendo com ele, com o pai, com a mãe, você vai caminhando nessa história e é um primor. Eu te aconselho, eu recomendo essa leitura, O Estranho Caso do Cachorro Morto. Fica aí para você dar uma lida e vai valer demais no seu aparato aí de leitor, na sua biblioteca, na sua literatura. Essa leitura vai abrilhantar. E para complementar, eu deixo aqui também uma outra indicação dentro dessa área do TEA, do transtorno do espectro autista, um livro de Daniela Salles, um guia prático para autistas adultos, como não surtar em situações do cotidiano. Esse livro rapidinho você lê, ele é fininho, e aqui a autora vai contando como é que ela foi diagnosticada, como foi para ela, enfim, entender esse sentimento de solidão, de não ser parte de nenhum grupo, esses conflitos internos. Finalmente ela passou a entender e lidar muito melhor com isso e ter uma qualidade de vida muito melhor e saber gerenciar os seus sentimentos, as suas reações e saber trabalhar os seus comportamentos. Então, fica também essa leitura para você. Olha só, super rapidinho você lê. E a Daniela começou um projeto em 2018, projeto Vida de Autista, após o seu diagnóstico TEA. Ela é escritora, palestrante e presta consultoria para autistas adultos em escolas, instituições, empresas. E aí você vai ter muito mais informações acerca desse público, dessas pessoas, dessa comunidade que estão aí por toda parte, em todo o mundo. Voltando ao Estranho Caso do Cachorro Morto, lembra de deixar aqui nos comentários o seu diagnóstico. Autismo leve, moderado ou no nível mais severo? Onde você encaixaria Christopher? Deixa aqui pra gente ver e conversar e compartilhar os nossos diagnósticos, as nossas opiniões. É uma ficção, então fica à vontade para falar um pouco como alguém que é da área ou alguém que é leigo mesmo, mas deixa aqui a sua manifestação. Legal? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links de materiais que eu usei, estudei para trazer conteúdo de boa qualidade para você. Tem a revista Autismo, revistaautismo.com.br. Lá dentro da revista é um universo. Tem inclusive um podcast Introvertendo, feito por autistas. Vale demais você dar uma passada lá para ouvi-los, suas vivências, suas experiências, suas ideias. É muito bom. Vou deixar também o link da revista Leitura e Conhecimento, Autismo e Asperger. Muita informação interessante desse universo do Asperger em sua comparação com o autismo clássico. Então dá uma conferida na revista Leitura e Conhecimento e também dá uma verificada na revista autismo.com.br. Há muito material legal, há palestras, é bem diversificada a revista. E você que é da área pode também deixar comentários aqui, são muitas informações. Realmente um universo muito abrangente. Se você tem alguma informação pertinente, interessante para acrescentar aqui no vídeo, pode deixar aí nos seus comentários também. Vai contribuir conosco. Parte desse material usado na composição desse vídeo foi fornecido a mim por mães, mulheres maravilhosas, mães de autistas com as quais convivo, e elas gentilmente compartilharam comigo parte desse material e eu trouxe aqui para você, caro leitor. Então, queridos leitores, caros leitores, essa foi a nossa conversa literária, esse foi o nosso bate-papo literário de hoje. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado.
E não esqueçam dessas leituras maravilhosas, de colocar esses livros na sua prateleira. E eu te espero no próximo vídeo, porque você já sabe, neste canal, cada livro é uma história. Tchau, tchau. De Mark Haddon. Marechal Rondon. Mark Haddon. Mark Haddon. O grito da minha. Tá bom. De Mark Haddon. Mark Haddon. Não é possível. Não vai aproveitar nenhum.